problema é que você não muda quando você entende que precisa mudar. Você muda de verdade quando você começa a praticar. Oi, se você não me conhece, meu nome é Mirela Carvalho, eu sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. Esse é mais um daqueles vídeos onde eu trago um assunto pra gente refletir juntas e a gente chegar a alguma conclusão que realmente faça sentido pra nossa realidade e pra uma vida equilibrada. Obviamente, por eu trabalhar com comportamento alimentar, trabalhar com nutrição, eu acompanho muitas pacientes num processo de mudança de vida, num processo de mudança de mentalidade, de alimentação, mudança de corpo. E a mudança, ela é um processo muito mais complexo e completo, muito além do que a gente imagina. Para você ter noção, existe um processo chamado de processo de mudança. E a gente tem vários estágios nesse processo de mudança, onde a gente se encontra mentalmente. Esse processo é um modelo que a gente consegue identificar através desses estágios em que momento da mudança em si nós nos encontramos e o que a gente precisaria fazer para a gente avançar as etapas. E o primeiro estágio desse processo de mudança é o estágio da pré-contemplação, que é um estágio onde a gente não quer fazer nada, a gente não identifica nenhum tipo de necessidade de mudança e a gente simplesmente permanece onde a gente está. Seguido desse primeiro estágio, a gente parte para o segundo estágio, que é o da contemplação em si. Então a gente começa a perceber que talvez exista uma necessidade, a gente começa a identificar algumas coisas que poderiam ser mudadas, que poderiam ser melhoradas, só que a gente não sabe como fazer. Então a gente tem essa dúvida de por onde começar, o que deve ser feito, como eu consigo fazer, só que a gente ainda sente, a gente ainda tem um sentimento de, poxa, talvez eu não consiga fazer isso. Por mais que eu precise, talvez eu não consiga fazer, talvez eu não consiga começar, talvez eu não tenha força suficiente. Mas ainda assim a gente reconhece que precisa. Até que a gente entra no estado de preparação, que é o momento que a gente se dá conta que sim, existe a necessidade e eu começo a me preparar para realmente enfrentar essa mudança. Então, dentro de mim nasce um sentimento de, ok, vamos começar com isso. Então, a gente começa a se preparar para o processo. Claro que com essa preparação, a gente ganha o sentimento de que nós conseguimos fazer. Eu consigo, eu vou dar conta. E é aí que a gente entra no estágio de ação, que é onde a gente, de fato, faz alguma coisa e começa a tentar mudar alguma coisa. Para então, finalmente, a gente conseguir entrar no último estágio, que é o estágio de manutenção, que é onde a gente vai manter todos os resultados que a gente teve ao longo desse processo. Então, a gente vai fazer de tudo para manter aquilo que, na prática, a gente conseguiu colocar na nossa realidade. Eu quis explicar para você, resumidamente, como que funciona esse processo, porque internamente é isso que acontece, mas nós, às vezes, não sabemos identificar em que estágio nós estamos. E é muito importante que a gente consiga ter essa noção e ter essa percepção interna para que a gente consiga avançar para a próxima etapa. Porque concorda comigo que a gente entender a necessidade de mudar alguma coisa, a gente reconhecer e admitir que existem coisas na nossa alimentação, na nossa rotina, no nosso trabalho ou até no nosso corpo que talvez possam e precisem ser mudadas, é muito bom. Claro, com certeza, é importante ter essa etapa, mas tudo isso não vai adiantar se a gente não partir para a ação, se a gente não partir para a prática e, de fato, o tentar fazer acontecer. Só que esse tentar, muitas vezes, ele vem carregado de muitas expectativas extremamente altas e acabam atrapalhando um pouco o processo da prática em si, fazendo com que a gente não consiga mudar por alguns pontos que a gente deixa de dar atenção durante esse processo. Por exemplo, um dos pontos que eu mais avalio em acompanhamento de paciente, que é o que a maioria das pessoas acabam caindo, é não reconhecer as pequenas conquistas. E quando eu digo isso, é pequena mesmo, gente. A gente precisa comemorar cada pequeno avanço, por quê? Internamente, no nosso cérebro, a gente vai estar reforçando algo positivo e a gente vai estar fortalecendo o processo. Então, à medida que isso vai ficando mais gostoso, mais leve, a gente vai buscando em nós uma força para continuar e continuar atrás da próxima meta,
continuar atrás da próxima evolução, seja ela mínima que for, justamente porque todas elas vão valer a pena, porque todas elas vão ser importantes. Outro ponto extremamente importante que a gente muitas vezes esquece em qualquer processo de mudança é entender e tomar consciência de que uma falha não resume todo o processo, de que uma recaída não é sinônimo de fracasso. Então, poxa, você tá lá batalhando para tua alimentação melhorar, para ser mais equilibrada, ou até com exercício físico na tua rotina, mas você não conseguiu ir uma semana, que você ficou doente, ou que a tua rotina tava muito corrida, que você tava muito cansada, tava muito avoada, muito distraída, enfim. E aí você se culpa por isso, porque uma semana não deu certo, então tudo aquilo que você tem feito foi inútil, tudo aquilo que você tem feito não vai valer a pena, você vai ter que ficar compensando depois, porque essa semana atrapalhou toda a tua vida, todo o teu contexto. E não é assim. Porque se a gente pensa dessa forma, a gente para no meio do processo. A gente não continua porque, teoricamente, não vai valer a pena. É nesse ponto que as pessoas se diferenciam. Porque existem as pessoas que encaram esse tipo de recaída, esse tipo de falha, obstáculo, como um propulsor, um impulso a mais para continuar e melhorar da próxima vez. E as pessoas que encaram isso como fracasso e param no meio do caminho. Você quer estar em qual dos lados? Tem um terceiro ponto que eu quero que você fique muito atenta e anota isso daí, salva esse vídeo, compartilha na tua pastinha, na tua conversa própria do WhatsApp para você lembrar para sempre. Trabalhe com a realidade que você tem hoje. Não construa expectativas além daquilo que você pode entregar hoje. Ah, Mirella, mas eu quero chegar nesse lugar, eu quero me tornar aquela pessoa. Tudo bem, isso é super legal de você ter na mente, de você ter como objetivo o lugar que você quer chegar, a pessoa que você quer se tornar, como você quer estar. Mas você precisa começar com o que você tem hoje. Não dá para começar com tudo, não dá para começar com algo que você não tem, que você não consegue bancar. Começa com o que dá, começa com o que é possível. Porque à medida que as coisas forem melhorando, você for adquirindo outras coisas, por exemplo, for adquirindo novos hábitos, novas habilidades, aí você vai conseguindo ter mais possibilidades. Mas agora, se é possível X, trabalha com X. Outro dia, se você tiver a possibilidade do Y, você trabalha com Y. Dessa forma, você vai conseguir, além de manter o processo realista, e não criar expectativas altas e se frustrar, porque a queda é maior ainda quando a gente coloca a expectativa lá no alto, você vai conseguir desfrutar do pouco que você tem hoje, por mais que você queira chegar no muito depois. Então, não basta só querer mudar, não basta só entender que você precisa da mudança. Você precisa identificar onde você está hoje e principalmente identificar como que esse processo vai acontecer. Porque mais importante do que você chegar lá no resultado que você quer, que você tanto almeja, que você tanto planejou, você precisa discernir muito bem e viver de forma consciente o como você vai chegar até esse resultado. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Tem algum processo específico que você esteja passando por aí? Ou que talvez você esteja cogitando entrar para querer mudar, melhorar alguma coisa? Me conta aqui que eu quero conversar contigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda para aquela amiga que talvez esteja precisando dar um pontapé em algum projeto, que talvez esteja pensando em começar algo novo e talvez esteja com medo. Manda para ela porque com certeza isso vai ser válido. Um beijo e até o próximo vídeo.